o método das ciências da natureza. O movimento da ciência revela o caráter histórico, o caráter provisório, que enfrentam o questionamento. O método científico aumentou a confiança do conhecimento dos segredos da natureza, que baseava-se na crença na ordem e a racionalidade do conhecimento do mundo, que no caso é o conhecimento através da razão. A classificação das ciências que tem três tipos: as formais, a da natureza e as humanas. As ciências formais tem a ver com a lógica e com a matemática. A da natureza é a física, a química, a biologia, a geologia, a geografia, física e etc. Já as humanas têm a ver com a psicologia, a sociologia, as ciências sociais, a economia, a história, a geografia humana, a linguística também, deixa eu ver, a etnologia também, dentre outros tipos. Já o método experimental é classicamente o método experimental das ciências da natureza, que passa pelas seguintes etapas: a observação, a hipótese, a experimentação e a generalização, que são as leis, e a teoria. A indução, aliás, é a generalização dos casos diferentes particulares. Já o raciocínio dedutivo hipotético dedutivo é quando é formulada uma hipótese e eles comprovam empiricamente as consequências que são tiradas dela. Já a analogia é quando são estabelecidas as relações de semelhanças entre esses fenômenos. A observação é a observação científica que é rigorosa, precisa, metódica e é orientada para a explicação dos fatos e, mais que isso, já orientada para uma teoria, que às vezes elas exigem instrumentos como microscópio, aliás, telescópio, sismógrafos, balanças, termômetro, que é o mais conhecido entre as famílias, assim, né, é o mais comum, que eles emprestam maior precisão a menos subjetividade. Os tipos de leis do método experimental as empíricas e as teóricas. As leis empíricas são inferidas de alguns casos particulares, mas elas nem sempre elas é possível alcançar a universalidade rigorosa. Já as teóricas são as leis mais gerais, tipo, abrangente de tudo, assim, que reúnem as diversas leis particulares sobre a perspectiva mais ampla. O desenvolvimento das ciências da natureza tem os três tipos. Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das ciências da natureza em si. Após a física, a astronomia, elas estabeleceram os seus métodos, foi a vez de se constituírem outras ciências, como a química. E depois de um tempo também, lá por volta do século XIX, foi a vez das ciências biológicas e da medicina, que se desenvolveram no século XIX, como eu já tinha dito. A evolução das espécies destacam-se duas pessoas, que foi o Darwin e o Lamarck. Tem também a genética. A genética, aliás, tem o criacionismo, que atribui a Deus a criação do universo, ou seja, deixa eu pensar o que eu vou falar, que os criacionistas moderados, que eles reconheceram as evidências científicas da evolução de plantas e animais, mas eles atribuem a Deus uma ação contínua nessa evolução, ou seja, o Deus criou o universo. Já na genética, o pai da genética é o Mendel, o nome dele é Gregor Mendel, mas mais conhecido como Mendel, que ele apresentou os resultados de uma experiência com ervilhas. E procedendo desse cruzamento e com outras sementes, a partir da combinação de sete caracteres, como a cor, a forma, a altura, deixa eu ver o que mais. Só esses. Mais alguns, mas que eu não vou citar.
chegou resultados estatísticos importantes para, vamos dizer, elucidar os fatores da hereditariedade. E na genética também destacam-se o Morgan, que usou do termo gene para os fatores hereditários, ou seja, os fatores de seus antepassados, como tio, avô, mas familiares mais próximos assim, né? E também destacam-se o Francis Crick James Watson, que com a descoberta do DNA, ou seja, que foi uma das maiores descobertas do mundo, assim, que foi a fantástica descoberta da molécula do DNA, que esclareceu o fenômeno da hereditariedade, ao explicar como os ácidos nucleicos dirigem a produção de proteínas, cuja sequência é única em cada pessoa. Com isso, vislumbrou-se a possibilidade de interpretar o plano genético de qualquer organismo vivo, o que começou a se concretizar na década de 1970 com a destinação de vultoso financiamento do governo norte-americano. A ciência não é o conhecimento certo e infalível, ou seja, a ciência nunca é perfeita, ou seja, nada é perfeito. Na ciência existe também a teoria científica, que aparece como a construção da mente, a hipótese do trabalho, o modelo e a função paradigmática. A ambiguidade no processo científico, logo a ciência proporcionou o conhecimento do mundo, que também proporcionou a poluição e ampliou os poderes humanos. Esse é o mapa conceitual do segundo B do ano de 2017 sobre o método das ciências da natureza. O grupo é o Matheus Siqueira, o Sidney Hobbs e o Rafael Trevisan Leitão e o Ruslan Andrade.